E aí galera do canal Clube do Wrestling, tudo bom com vocês? Comigo tudo ótimo e aqui quem fala é Josué Elias e eu estou trazendo aqui pra vocês mais uma análise de pay-per-view do Pro Wrestling Mundial e dessa vez trazendo o Elimination Chamber que ocorreu aí ontem, né? Ontem não, eu tô gravando isso daqui na segunda-feira, mas acredito que vai sair na terça ou na quarta, mas aconteceu aí no dia 15 de fevereiro, 25 de fevereiro, né? Beleza. E é isso daí. Curtam a análise aí. Já vão se inscrevendo no canal. E bora nessa. Primeira coisa que eu achei assim do Elimination Chamber, né, pra falar a verdade, é que foi um Elimination Chamber bom, um dos melhores provavelmente aí da história que teve. O que é de se parabenizar o WWE, né? Porque até agora tivemos 3 pay-per-views nesse ano e 2 pay-per-views assim muito bons. Primeiro o NXT Takeover Philadelphia, né? Que foi simplesmente espetacular. O Dave Meltzer deu 5 stars para o main event lá entre o Andrade Cien Almas e o Johnny Gargano. E agora, né, o Elimination Chamber, que foi um bom pay-per-view com 2 Elimination Chambers matches muito boas. Acredito que elas foram satisfatórias, digamos assim. A feminina foi basicamente o que eu tava esperando ali. Foi um pouquinho melhor do que eu tava esperando. E a Elimination Chamber match masculina foi bem melhor do que eu tava esperando, pra falar a verdade. Me surpreendeu bastante. E o único pay-per-view desse ano assim que não foi bom, né, foi o Royal Rumble, e que mesmo assim foi regular, digamos assim, né? Ele foi ruinzinho pra regular, né? Teve 2 Royal Rumble matches tranquilas ali, boas, digamos. Os combates individuais não foram tão bons, mas foi um pay-per-view regular, o que geralmente o Royal Rumble entrega aquilo mesmo. E aí o Elimination Chamber dessa vez entregou muito mais do que eu tava esperando, me surpreendeu em muitos sentidos, né? O card não tava tão bom, mas fora as Elimination Chambers match não tinha muito o que ver por ali com que fizesse a gente ter grande expectativa com os combates, mesmo que esses combates tenham surpreendido um pouco a mim. Eu esperava menos deles e eles me entregaram mais do que eu esperava. Então vamos analisar aí combate por combate. Enquanto isso, você já vai se inscrevendo e deixando o like aí no vídeo. É isso aí, galera. O primeiro combate foi a Elimination Chamber Match feminina, né, do Raw Women's Championship, que a Alexa Bliss ganhou, reteu o título no caso, né? Ela lutou contra a Bayley, a Mandy Rose, a Mickie James, a Sasha Banks e a Sonya Deville. E o resultado, né, eu achei correto, estava entre a Alexa, a Sasha e a Bayley, com uma ligeira vantagem para a Alexa, pra falar a verdade, a vantagem bem maior da Alexa. Entre trancos e barrancos, né, a WWE vendeu uma invencibilidade da Alexa com os combates valendo o título, ou seja, já venceu Fatal 4-Way, já venceu Fatal 5-Way, já venceu sei lá, um trilhão de matches aí, já reteu título atrás de título e tá conseguindo aí ter um grande reinado e levar esse reinado até a WrestleMania. Acredito que seja o melhor pro contexto da vitória da Asuka, né, que venceu a Nia Jax, confirmou que vai para a WrestleMania enfrentar a Alexa Bliss pelo Raw Women's Championship. O combate até que me surpreendeu bastante, né? Principalmente a história contada dentro do combate, que foi provavelmente o principal motivo do grande triunfo desse combate ter funcionado. Eu dei 4 stars para esse combate. Acredito que foi uma nota ali. Eu pensei em 4.25, mas aí eu refleti um pouco mais, dei 4 mesmo. Porque se comparar com outras Elimination Chambers, né? Teve Elimination Chambers bem melhores. Embora foi um combate que me surpreendeu bastante e fez com que eu quisesse dar uma nota mais alta, né, inclusive. Mas 4 stars definiu bem o que eu acho que foi esse combate. Colocar a ordem das lutadoras de maneira ideal, até acredito, né? Colocaram o enfrentamento inicial entre Bayley e Sasha contra a Sonya e a Mandy Rose, né?
a Sasha e a Bayley, que teoricamente são amigas, contra a Sonya e Mandy, que é da stable da Paige, né? E obviamente com aquela traição básica da Sasha novamente em cima da Bayley, né? Que deve levar a um enfrentamento final na WrestleMania entre elas, talvez, né? Porque assim, vai ter 2 combates de títulos femininos e ainda vai ter o combate da Ronda Rousey com a Stephanie McMahon. Não sei se eles vão colocar para WrestleMania um combate entre Sasha Banks e Bayley. Eu acredito que eles vão deixar para o outro pay-per-view. Já podem até iniciar a rivalidade, mas vão colocar para um outro pay-per-view aí. Esse enfrentamento final entre a Sasha Banks e a Bayley, né? Que sinceramente já estão em rivalidade, né? Elas vira e mexe é amiga, se juntam no combate, vai lá a Sasha e trai a Bayley. Isso já aconteceu diversas vezes, obviamente. Isso tem que ter um ponto final. As eliminações elas foram rápidas, né? Desse combate, e por conta disso o pace do combate estava agradavelmente rápido para conseguir vender bem essas eliminações, né? Já que tinha que ocorrer mais golpes em certas lutadoras para que elas pudessem ser eliminadas. A única eliminação assim que eu achei mal vendida mesmo foi a da Sonya, né? Que foi com a Mickie James ela pulando lá em cima da câmera, em cima da Sonya. E foi só isso e pronto, foi o suficiente para a Sonya sofrer um pinfall. Eu achei bem tosco, a Mickie James poderia ter se jogado e depois pelo menos ter feito o finisher dela na Sonya, mas não quis desse jeito, beleza, né? De boa, uma única eliminação mal vendida. Fora isso, o combate ele se desenvolveu bem, né? Faltou mais spots, até porque não tinha muitas family wrestlers boas nesse sentido, com a exceção da própria Sasha Banks. E a própria Sasha Banks ela não explorou muito os spots, né? Ela não fez muitos spots. Alguns spots que ela fez ali na grade e tudo mais. Não fez grande coisa nesse combate não, a Sasha Banks. Sasha Banks que eu acreditava que teria essa função de trazer spots magníficos pro combate, não fez. Tanto é que o melhor spot do combate foi um Twist Bliss da Alexa na própria Sasha, né? Que foi revertido depois no golpe finalizador dela, que permitiu uma certa dramaticidade nas sequências finais do combate, de uma maneira bem satisfatória, digamos assim, e que terminou na vitória da Alexa Bliss, que inovou, né, no DDT dela. Pela primeira vez o DDT dela ficou parecendo realmente um finisher agradável. Ela terminou de uma forma agradável, já que ela tinha colocado os pés da Sasha Banks na terceira corda e aí aplicou o DDT dali, né? Fazendo assim com que o finisher dela tivesse uma certa credibilidade para finalizar a Sasha Banks, já que normalmente, pelo menos do jeito que ela aplica o DDT, e até pelo fato de que o Wesley evoluiu bastante o DDT, hoje em dia é um move muito comum, geralmente o finisher dela não tem tanta credibilidade assim para finalizar ninguém. O segundo combate da noite foi o Raw Tag Team Championship Match entre The Bar, no caso Sheamus e Cesaro, contra Apollo Crews e Titus O'Neil. Eu dei 2.75 para esse combate. E o resultado ele foi esperado, né? Com Sheamus e Cesaro, o melhor tag do Raw atualmente, né? Em 2017, levando o título até o WrestleMania. Eu gostaria bastante que eles enfrentassem o Bray Wyatt, né? E o Matt Hardy, sim, os dois fazendo tag, né? Até porque não existem muitas boas opções de adversários para eles, acredito eu, a não ser um caso de Dean Ambrose voltasse do nada, ou o próprio Jeff Hardy, mas até então não acredito que tenha adversários assim suficientes para tirar o título do The Bar. Inclusive eu acho que o The Bar ele vai levar esse título adiante na WrestleMania, eles vão reter o título na WrestleMania. Mas eu faria o Bray Wyatt e o Matt Hardy sim virar tag para enfrentar eles, né? Esse combate, né, no caso, a química de ambas as tags estava grande nesse combate, eles tiveram uma boa química. Foi um combate tecnicamente bom, só que foi um combate rápido, né? O Cesaro ele conseguiu explorar bem através do Celis a expressividade dos golpes do Titus O'Neil. Só que, obviamente, o tempo não fez com que o combate desenvolvesse grandes coisas, surpreendesse a gente de alguma maneira, né? Mas foi possível ver pelo menos alguns movimentos interessantes, né? Com outra boa apresentação do Apollo Crews e principalmente do Cesaro, né? Que era um dos melhores wrestlers da WWE. O terceiro combate
terceiro combate, né? Certo, isso mesmo. Foi entre Asuka e Nia Jax. Eu dei 3.25 para esse combate, né? E novamente outro resultado óbvio: a Asuka vencendo e levando adiante a sua invencibilidade na WWE e confirmando a sua presença na WrestleMania para disputar o título do Raw Women's Championship da Alexa Bliss, obviamente. E o combate, né? O que eu achei conseguiu ser um bom combate, até porque a Asuka, né? Ela é muito boa wrestler. A Nia Jax não fez muito, digamos assim. Ela arriscou alguns bons spots, né? Por exemplo, ela fez power bombs, slam bem agressivos. Mas a forma como a Asuka ela construiu e vendeu essa superioridade física da Nia Jax é realmente impressionante, porque a Asuka ela consegue vender uma naturalidade que geralmente as womans, né, as famous wrestlers, elas têm muita dificuldade de vender, né? As famous wrestlers, elas têm, até pela falta de força dela, elas precisam vender o golpe com mais expressão, mesmo sem tanta expressividade na aplicabilidade das adversárias, fazendo com que muitas vezes o selling delas sejam antinaturais, né? E muitas mulheres têm dificuldade nesse sentido. E até por conta disso que as matches femininas elas não levam tanto pop quanto matches masculinas, né? Por isso que as matches femininas elas têm mais dificuldade de serem melhores, mesmo às vezes elas tecnicamente sendo melhores ou até mesmo sendo melhores estruturadas. É mais difícil de ser boa mesmo. E a Asuka, ela como ninguém, né, consegue vender essa naturalidade no nível masculino mesmo de wrestling. Ela não tem essa dificuldade que as women têm e por conta disso, né, pra mim ela é a melhor wrestler da WWE, melhor family wrestler, né? E ela conseguiu vender novamente essa naturalidade nos golpes muito bem, fez com que a Nia Jax ela ficasse bem fortalecida dentro desse combate, né? E ninguém vende os golpes de forma tão natural e realista como a Asuka na WWE. Novamente um ponto muito forte no combate que conseguiu mostrar pro público que mulher também tem mão pesada na hora de bater e na hora de vender os golpes, né? Matt Hardy versus Bray Wyatt. Foi a quarta match, né? Foi 2.50 apenas. E que eu dei, né? Foi a pior match, né? Desse Elimination Chamber. Até porque a qualidade técnica do Matt Hardy não preciso nem falar, né? Mas beleza, vamos por partes. Primeiro o resultado, né? Foi um grande resultado, já que finalmente conseguiram emplacar uma vitória de Matt Hardy em cima de Bray Wyatt. E pra mim a construção dessa rivalidade ela se deu muito bem, porque eles venderam, né, de uma certa forma uma dificuldade para o Matt Hardy vencer o Bray Wyatt, já que o Bray Wyatt estava vencendo seguidamente o Matt Hardy. E aí aconteceu que a vitória do Matt Hardy ela foi de certa forma imprevisível, foi o único resultado imprevisível de toda a noite. E fez, obviamente, com que a vitória do Matt Hardy se destacasse, assim. Porque se ele chegasse vencendo logo de cara o Bray Wyatt, não ia ser uma vitória assim que a gente ia lembrar. Agora, como o Bray Wyatt venceu seguidamente o Matt Hardy tendo muita dificuldade com o Bray Wyatt dominando e tudo mais. E sendo também a primeira vitória do Matt Hardy em cima de um oponente teoricamente difícil, né? Que no caso, como a rivalidade construída era um oponente difícil, fez com que a vitória do Matt Hardy ganhasse um certo valor. Eu quero que os dois eles façam tag, eu já deixei isso daqui bem claro. Se eles fizerem tag por mim, tudo bem, tudo ótimo, mas se eles também seguirem seus caminhos separados, pode ser animador, né, com essa vitória do Matt Hardy, mas eu não acredito que tem muito espaço para eles atualmente, pelo menos ele sozinho, né. Como tá sem muitas opções aí pro Raw Tag Team Championship, eles podem tentar aí, né, na WrestleMania conquistar o título, não sei, caso a WWE queira. O combate, né, eu achei bem ruim, poderia ter sido, né, no caso, pior, já que o Matt Hardy não tem condições mais de fazer combates grandiosos, e o moveset dele, né, tá muito limitado, e mesmo assim o Bray Wyatt ainda conseguiu extrair bastante do Hardy, mas não foi o suficiente, né,
para fazer com que o combate se destacasse de alguma forma, surpreendesse de alguma forma, né? O Bray até que atuou bem, né? Tanto como personagem, tanto tecnicamente, e o Hard, mesmo atuando bem com o personagem, não conseguiu atuar bem tecnicamente. E até para camuflar um pouco as limitações de ambos tecnicamente, focaram bem mais o combate no embate psicológico entre eles, né? Mas a baixa qualidade na aplicabilidade dos movimentos fez com que o público não se concentrasse tanto na match e obviamente não tivesse tanta conexão emocional com uma match, tendo assim uma match psicologia bem ruinzinha, digamos assim. E para terminar a análise do Elimination Chamber que aconteceu, aconteceu aí a Men's Elimination Chamber Match que iria definir o desafiante ao título universal do Brock Lesnar. E novamente outro resultado óbvio, né? Roman Reigns venceu a Elimination Chamber Match depois do Braun Strowman ter eliminado 5 participantes. Se eu não me engano, ele quebrou o recorde de eliminações em Elimination Chambers. E eu dei 5 stars para essa match porque eu gostei assim de tudo que ocorreu nessa match. Mas vamos explicar aqui primeiro o resultado que eu achei, né? Primeiramente, o Roman Reigns contra Brock Lesnar já estava confirmado para o WrestleMania. Basicamente, desde... Confirmado não, né? Já vem sido especulado, né? Desde a WrestleMania passada. E fez o resultado ser previsível, tanto é que o hate em cima do Roman Reigns nem foi tão grande como de costume, né? Sempre que ele vence esses combates grandiosos de Elimination Chamber, Royal Rumble, coisa assim, ele é sempre muito vaiado e dessa vez ele não foi tão vaiado assim. Teve muita gente que apoiou ele na arena, assim como também teve muita gente que vaiou o Roman Reigns na arena. E com todo esse contexto, né, a WWE que deixou muito claro que seria realmente o Roman Reigns, pela construção desse reinado do Brock Lesnar pelo Universal Championship, já fez com que a gente já fosse aceitando a ideia, né, fazendo assim com que o hate em cima do Roman Reigns não tenha sido tão grande, já que a gente já está muito tempo acostumado com essa ideia, já meio que a WWE colocou no nosso inconsciente que seria isso mesmo, que não iria acontecer diferente, para até não haver surpresas desagradáveis, como seria, por exemplo, Roman Reigns do nada entrar no Royal Rumble em último lugar, né, novamente, e vencer, né. Isso sim seria uma surpresa, mas o Roman enfrentar o Brock Lesnar já não seria uma surpresa tão grande. O resultado desse combate na WrestleMania sim pode nos surpreender, muito pelo contrário, em relação ao resultado do Elimination Chamber, o resultado na WrestleMania pode surpreender a gente caso o Brock Lesnar retenha o título contra o Roman Reigns. Eu acredito que a WWE possa fazer sim com que o Brock Lesnar supere o reinado do CM Punk, que tem lá 434 dias. Acredito que isso não vai acontecer, mas tem certas possibilidades de acontecer. A WWE talvez queira fazer isso, se ela conseguir renovar o contrato com o Brock Lesnar, conseguir fazer com que o Brock Lesnar supere o reinado do CM Punk, mesmo que com muitas defesas a menos do que o CM Punk, né? Mas beleza, tudo indica que não, mas possibilidades são possibilidades, e elas existem, a gente querendo ou não, e a gente gostando ou não. Muita gente não iria gostar, obviamente, de o CM Punk ser ultrapassado por um part-timer, né? Mas a WWE, existem rumores aí, né? Existe gente especulando que a WWE tá tentando apagar um pouco a história do CM Punk dentro da WWE e que tá querendo com que alguém supere o reinado do CM Punk. Tanto é que foi colocado que o Seth Rollins, se ele não tivesse lesionado, né, naquele grande reinado que ele teve desde a WrestleMania 31, que ele conseguiu conquistar em cima da luta do Roman Reigns com o Brock Lesnar, inclusive, era pro Seth Rollins ele ter superado o CM Punk no reinado, né, em dias de reinado. Só que o Seth Rollins acabou se lesionando e não deu certo essa ideia, e agora estão tentando achar alguém para conseguir fazer isso. Tem gente que está especulando que
pode ser aí o Brock Lesnar agora, que já vai ficar com 1 ano com o título, né? E aí se ficar mais uns 6 meses, se eu não me engano, 1 ano e mais 6 meses, acho que ele, ou 8 meses, alguma coisa assim, ele consegue quebrar o recorde do CM Punk. Basicamente, se ele ficar 2018 todo ainda com o título, ele consegue, se ele levar, no caso, até o Royal Rumble, por exemplo, ele consegue bater o recorde do CM Punk, acredito eu que seja mais ou menos por aí. Mas talvez a WWE não queira fazer isso, né? E o Roman Reigns conquiste o título na WrestleMania 34 mesmo. Que deve ser o mais óbvio, né? Eu só achei estranho que eu esperava que a WWE fosse deixar o Roman mais over. Ela deixou o Braun Strowman muito mais over do que todo mundo, e eu pensei que a WWE nessa luta iria fazer com que o Roman Reigns se destacasse, e não foi isso, foi o Braun Strowman que se destacou, novamente o Braun Strowman se destacando nesses grandes combates, né? Ele sempre se destaca no Royal Rumble e precisa juntar um monte de gente para eliminar ele. O Elimination Chamber tentou um monte de gente para eliminar ele e não eliminou, né? Só eliminou o Roman Reigns mesmo no final. Praticamente o Braun Strowman fez todo o serviço sujo do Roman Reigns. O Roman Reigns só teve que eliminar o Braun Strowman para sair vencedor. E ficou por isso mesmo, né? Achei que a WWE ia deixar o Roman mais over para o Roman se equiparar mais ao overall do Brock Lesnar, né? Que tá fora de consideração. Se o Braun Strowman tá over, o Brock Lesnar tá muito mais over do que o Braun Strowman. O Lesnar, assim, ele não oferece essa dominância toda que o Braun Strowman faz aí, por exemplo, no Survivor Series ou faz no Royal Rumble. O Braun Strowman simplesmente demonstra ter mais fisicalidade do que o Lesnar. Mas a resistência do Lesnar é algo fora do comum. É o cara que dá kick out de 3 ajustes de atitude seguidos do John Cena. Ou que dá kick out de 2 spears seguidos do Roman Reigns, entendeu? Então o Brock Lesnar ele tá fora de consideração total aí no quesito overall. E pela lógica, obviamente, o Roman Reigns não teria condições de vencer o Brock Lesnar, já que o Brock Lesnar tem uma resistência e uma fisicalidade maior do que a do Roman Reigns. O Roman Reigns, né, o que ele tem? Ele tem muito push, mas pela lógica mesmo, dentro da kayfabe, ele não teria condições de vencer o Brock Lesnar, e por isso que eu pensei que a WWE iria fazer o Roman Reigns ficar um pouco mais over, mas não foi o que a WWE fez. Mas o resultado ainda está aberto, né? Até para deixar um pouco o resultado um pouco mais previsível, elas estão deixando o Roman não tão over assim. E talvez o Brock Lesnar destrua com o Roman no WrestleMania e continue com o reinado, né? Mas acredito que vai dar o Roman Reigns mesmo. Vamos ver aí o que vai acontecer. O combate para mim foi perfeito, né? Para mim a melhor Elimination Chamber match da história e o melhor combate assim da WWE nos últimos 20 anos, assim, envolvendo muita gente. Acredito que seja o melhor combate da WWE, pelo menos na minha visão, né? E pra mim tudo absolutamente foi perfeito e bem encaixado, todos os explodes, o desenvolvimento principal da trama, a dinâmica da match. Foi um Elimination Chamber memorável, e a Elimination Chamber por si só é uma estipulação, né, que obriga a WWE a fazer bons combates caso ela queira vender cada eliminação bem, digamos assim. E a WWE vendeu todas as 6 eliminações, no caso, que ocorreram, foram muito bem vendidas. Obviamente que o Braun Strowman ele ficou muito over, ele eliminou todo mundo e aí acabou muita gente achando que ficou fraco. Porém, se você for analisar eliminação por eliminação, mesmo que tenha sido só um cara que tenha eliminado todo mundo, foram eliminações justas, já que o Braun Strowman aplicou o finisher depois de todo mundo já estar desgastado fisicamente. O único que não estava tão desgastado fisicamente era o Elias, né? Mas o Elias, ele mesmo assim sofreu o finisher no caso do Braun Strowman, então foi justo. O Elias não resiste a finisher nenhum, então todas as eliminações, no caso, na minha opinião,
foram bem vendidas, né? E quando você coloca 7 wrestlers para combater na câmara, é uma eliminação a mais que obviamente poderia atrapalhar no andamento do combate, mas que na verdade a WWE soube explorar isso muito bem. Ela fez uma Triple Threat inicial, onde explorou bastante um wrestling mais técnico, né? Principalmente entre o Seth Rollins e o Finn Balor, nos mostrando um bom chain wrestling. E o pace, né, obviamente, bem equilibrado, deixando o público com um teor de concentração na match absurda, né, se conectando com cada personagem que ele se apresentava. O The Miz, obviamente, tentando algumas cenas de humor ali. Aí depois entra o John Cena recolocando fogo na match, um fogo que já estava meio que se diminuindo. De repente chega o John Cena para encarar o Seth Rollins e eles têm ali um embate psicológico e físico, né, obviamente, entre os personagens. E o The Miz, obviamente, escancarando seu Dirty Wrestling. Eu já expliquei aí os estilos de wrestling. O The Miz, Dirty Wrestling, muito bom. E os estilos, cada um se encaixando numa química perfeita, o público sentindo, inclusive, a qualidade da match. E depois foi a vez do Roman Reigns, né, que com a sua velocidade e agressividade manteve um ritmo da match com mais e mais sequências inovadoras e surpreendentes. Primeiro com o The Miz, depois com o Finn Balor, depois com o Rollins, né? E até aí um combate que mostrava um equilíbrio total, deixando todas as possíveis eliminações bem imprevisíveis. A cada sensação, né, de que alguém poderia ser eliminado, né, dava a sensação de que a match, né, no caso, fluía de forma natural, sem pular etapas de forma desnecessárias, que nem muitas vezes acontece nessa estipulação. A WWE, ela caga muito no Elimination Chamber porque ela quer pular etapas, ela não vai seguindo o fluxo natural da match, o fluxo natural das eliminações. Muitas vezes ela coloca eliminações cedo demais, eliminações não muito bem encaixadas pro momento que a match pedia, ela quebra certos picos de emoções com muita facilidade, e esse ano não teve isso. Esse ano, na minha opinião, tudo foi muito bem encaixado, tudo ocorreu na hora certa que tinha que acontecer, por isso que o timing dessa match foi perfeito, né? Tudo aconteceu, nem antes nem depois, tudo aconteceu do jeito que tinha que acontecer no tempo certo. E eis que entra, depois desse embate inicial entre os 5 primeiros wrestlers, né, no caso, o divisor de águas, Braun Strowman. Enquanto o equilíbrio reinava, né, Braun entraria para fazer história e eliminar 5 wrestlers nessa Elimination Chamber match. Gastaram quase todas as sequências técnicas antes da chegada de Braun, o que foi uma escolha perfeita, pois a partir da entrada de Braun não teria sentido manter a mesma lógica de execução que o combate vinha tendo. Ou seja, né, o combate ele começou a ficar mais brutal, e a partir daí, né, grandes esportes começaram a vir. Eu mesmo estava até sentindo falta de alguns esportes tradicionais que ocorrem sempre em Elimination Chambers, né? O que tava deixando assim, eu mesmo tava falando, tá faltando esportes, ou seja, para o combate ficar perfeito tá faltando esportes, ainda não teve grandes esportes. E aí de repente entra o Braun Strowman e faz todos os spots que estavam faltando, né? Primeiro ele joga o Miz em cima de todo mundo, o Miz fazendo um crossbody em cima de todo mundo, né, no caso, em cima da câmera lá. E depois, né, tem inclusive 2 spots que eu gostei bastante, que foi o Shield Bomb, em que o Roman Reigns e o John Cena fizeram com a ajuda, obviamente, do Seth Rollins e do Finn Balor. Depois, né, o segundo spot que eu gostei bastante foi o Frog Splash do Seth Rollins no Strowman, né, de cima da câmera, de novo, ou seja, o Strowman participando de todos os grandes spots do combate. E além disso, algo que foi bem emocionante de se destacar foi a sequência de kickouts insanos de Braun Strowman a cada spot e finisher que ele levava, né? O cara sofria finisher, sofria spot e o cara só dando kickout. Isso ele alavancou muito a emoção da match.
E por falar em finishes, né, as sequências principais foram perfeitamente executadas, com reversals bem encaixados, reviravoltas a todo momento, principalmente os reversals do Strowman para finalizar seus oponentes, os reversals protagonizados entre Balor e Rollins, que foram inovadores, surpreendentes, bem aplicados, né, e bem colocados dentro da estruturação da match. A estruturação estava simplesmente bem alinhada tanto com o contexto histórico, tanto com o contexto emocional da match. E as eliminações aconteceram naturalmente, os spots vieram no momento certo e a match vinha construindo um clímax final na esperança da vitória de Braun Strowman, que levantou e deixou o público vidrado com a possibilidade dele vencer, né? Já que o Strowman era o único ali que tinha chances de estragar a festa do Roman Reigns e enfrentar o Lesnar. Porque se a gente for analisar ali os 7 que estavam lutando mesmo, os únicos que tinham alguma chance de vencer era o Roman Reigns, que tinha lá mais de 98% de chance, e 2% de chance tinha ali o Braun Strowman. De resto, ninguém ali iria enfrentar o Brock Lesnar, ninguém teria chance de enfrentar o Brock Lesnar. Não seria o Seth Rollins, não seria o John Cena, não seria mais ninguém, a não ser Braun Strowman ou Roman Reigns. Como o Braun Strowman já tinha tido a sua luta com o Brock Lesnar, as chances eram muito maiores do Roman Reigns. E eles deixarem o Braun Strowman over desse jeito fez com que muita gente tivesse esperança com a vitória do Braun Strowman, fazendo com que o público ficasse dividido, inclusive em relação ao resultado da match, deixando a match imprevisível e deixando todos os movimentos com um lance de emoção muito grande. Justamente por conta disso, escolher a história perfeita, né, no caso, para vender a eliminação do Braun Strowman, né, já que ele tinha tomado os principais golpes até então, fazendo assim com que o Roman Reigns tivesse uma vantagem em cima do Braun Strowman, ou seja, venderam uma vantagem muito bem, e além disso, né, conseguiram vender uma imprevisibilidade total sobre quem poderia vencer, já que se Braun Strowman eliminasse o Roman Reigns, teria sido histórico, o público teria tido um pop absurdo. E essa imprevisibilidade, no caso, foi novamente bem explorada pelas sequências de reversals e reviravoltas de ambos no final, né? O Roman Reigns e o Braun Strowman, que introduziram ainda mais spots, no caso do Roman Reigns dando diversos Superman Punches, e tentando sacramentar de vez a perfeição que foi essa match em todos os sentidos, né? Pra mim, a match juntou ritmo, drama, spots, embates físicos, técnica, embates psicológicos, humor, imprevisibilidade, dinâmica, estruturação, inovação, surpresa, né, no caso. E se isso não for um combate perfeito, eu sinceramente não sei mais o que é. Eu dei 5 stars mesmo, muita gente tá discordando, muita gente queria dar 4.75, muita gente daria 4.50, muita gente daria 3. Não sei o que, porque o Braun Strowman ficou muito over, e blá 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 blá, beleza. O Braun, primeiro, algumas coisas que eu tenho que deixar claro aqui pra vocês. O Braun Strowman ter ficado muito over, ok, faz parte da história, você quer criticar isso da história, ok, mas isso não significa em nenhum momento que a match deixou de ser boa, né, no caso, o que foi apresentado deixou de ser bom só porque alguém ficou over. Isso é normal. Se só porque alguém fica over numa match, a match é ruim, então, sinceramente, 1 trilhão de matches aí são ruins. O próprio Kazuchika Okada, então, não tem condições nenhuma de fazer matches boas, já que ele fica extremamente over nos combates dele, né? Mas ok, o Braun Strowman realmente ficou over demais. Só que isso eu não considerei como isso como um defeito. Eu considerei isso mais como uma qualidade da match, já que isso fez com que o público sentisse que algo memorável estava acontecendo ali no combate. Mas beleza, né? O que eu tenho a dizer é que cada um aí fica com sua opinião, obviamente. Eu acredito sim que foi 5 stars. Se você não acredita que foi 5 stars, beleza, a gente pode discutir isso daí. Só que tem certas coisas que o pessoal coloca, como por exemplo, o resultado, o Roman Reigns venceu, então não merece 5 stars. O resultado não tem nada a ver. Obviamente, se o resultado tiver a ver com a história que foi construída, aí, se não tiver a ver, aí realmente o resultado ele pode influenciar no storytelling da match, ok. Mas, se o resultado, sendo bom ou ruim, tem a ver com a história que foi
foi apresentada na match. Então, isso não é defeito, não é de resultado, não é defeito de match, a não ser se o resultado não tiver nada a ver com o que aconteceu na história, e raramente isso acontece, ou seja, só porque o Roman Reigns venceu a luta, mesmo a luta tendo sido foda pra caralho, pronto, a luta foi uma merda. Porque todo mundo vaiou o Roman Reigns, ou seja, foi uma merda a luta. Meu filho, se a luta tivesse sido 9 stars e o Roman Reigns vencer, vão vaiar o Roman Reigns. Você não tá entendendo isso, cara. Ou seja, o fato da crowd vaiar o lutador que venceu a luta não significa em nada, em quase absolutamente nada, que o combate foi ruim. Então, vamos tentar separar algumas coisas aqui. Se quiser analisar a match, eu achei que a match faltou mais spots bons. Beleza, eu também achei. Inclusive, eu achei que a match poderia ter um pouquinho mais de spots. Mas, pra mim, ela cumpriu a satisfação total de uma 5 stars. Na minha opinião. Mas beleza, você pode ter uma outra opinião. O storytelling eu não achei tão bom. A psicologia, faltou um pouco mais de drama. Tudo bem, agora, querer colocar resultado como defeito, querer colocar, o Braun Strowman ficou over, tem certas coisas que você tem que ter uma análise um pouco mais sincera, entendeu? Você não tem que colocar a match como ruim por causa de coisas que não influenciam na qualidade da match. Você só tem que falar se a match foi ruim ou boa em coisas que influenciam diretamente na qualidade da match. Ele errou ali um golpe, beleza, tudo bem. Agora, o Roman Reigns venceu, pronto, 0 stars pra essa match. Aí você tá de sacanagem, né? Beleza, é isso daí, essa foi a minha análise, se você discordou ou não, foda-se, vai tomar no meio do seu brincadeira e falou! Então é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje, foi mais uma análise aí de pay-per-view do Pro Wrestling Mundial. Eu vou trazer ainda a análise do PWG Mystery Vortex 5, né? 5, eu ia falar 5? 5, porque eu começo a falar inglês, aí depois o número eu falo em português, mas não, é 5. Então é isso aí, galera, se vocês gostaram da análise, deixa o seu gostei aí no vídeo, se inscreva no canal e fique ligado aí no canal que vai sair várias coisas novas aí pra vocês, vídeos de opiniões, quadros, eu vou retomar alguns quadros que eu tava fazendo antes, como por exemplo 5 qualidades e 5 defeitos, vou retomar mais o que você deveria saber sobre, o que esperar de alguma coisa, e diversos outros quadros aí eu vou trazer, além obviamente da análise de pay-per-view, e eu quero também que vocês fiquem ligados na House of Wrestling, que eu estou escrevendo essas mesmas análises de pay-per-view, caso você não queira ouvir a minha voz, eu estou escrevendo essas mesmas análises de pay-per-view, um pouco menos detalhadas do que aqui no vídeo, lá na House of Wrestling, simplesmente o maior site de pro wrestling do Brasil. Se você quiser conferir lá está todas as minhas notas, o nome do quadro se chama All Star Ratings, House of Wrestling Star Ratings, né, no caso, e ali tem diversas análises de diversos pay-per-views, até mais pay-per-views do que aqui, né, obviamente eu não vou trazer todas as análises de pay-per-views aqui eu só vou trazer dos pay-per-views que eu considerar os mais importantes, e lá na House of Wrestling tem mais pay-per-views lá, tem pay-per-views da NJPW, House Shows, tem, por exemplo, a análise lá que eu fiz do Raw 25 Years, também tem o The New Beginning, que eu não trouxe aqui, por exemplo, e aí vocês vão ver lá diversas análises interessantes para vocês. Então é isso aí, galera, valeu, fui!